Olá pessoal, eu sou o professor Elton Dias e agora vamos dar início à segunda aula da disciplina de desenho técnico assistido por computador para o curso técnico em mecatrônica. Nesta aula veremos os comandos de edição de desenhos, esses desenhos que foram especificados na primeira aula, como construir uma linha, um polígono, um círculo. Vamos ver também as camadas de trabalho, também chamadas de layers, controles de imagem e também os tipos de linha utilizados no AutoCAD. Mas antes é necessário entender como é feita a seleção de objetos. Então, para modificar objetos, é necessário primeiramente selecioná-los. No AutoCAD, é possível selecionar objetos de duas formas distintas. Temos a seleção crossing, que ela é utilizada clicando-se num ponto e movendo o mouse para a esquerda. Esta seleção seleciona todos os itens que tocam a região verde, que aparece na tela. Então, todos os itens que são tocados por essa região verde são selecionados. Na seleção Window, que é utilizada clicando-se com o botão do mouse na área de trabalho e movendo para a direita, seleciona somente os itens totalmente preenchidos pela área azul. Então, os itens que estiver parcialmente tocados pela região azul não serão selecionados, apenas que estão totalmente inseridos nessa região de seleção, a seleção Window. Na apresentação está mostrado os dois tipos de seleção. Observa-se na imagem à esquerda a seleção Crossing, que ela tem uma forma pontilhada nos lados e uma área verde. Então, há linhas que são tocadas por essa área, elas serão selecionadas, e na imagem à direita, a seleção Window, somente aquelas que estão totalmente contidas nessa região azul serão selecionadas, né? Então, cada situação pode ter uma aplicação para esse tipo de seleção, né? A seleção Crossing e a seleção Window. Os comandos de edição de desenho. Esses comandos, eles têm como função editar desenhos já existentes. Então, são feitos esses desenhos usando a ferramenta Draw, e em seguida quer-se modificar a posição desse desenho, modificar a sua dimensão, sua altura e largura, a quantidade, a sua orientação ou o ângulo. Todos esses comandos de edição de desenho estão disponíveis na Ribbon Modify. Então, é uma série de comandos que podem ser utilizados para modificar essas propriedades geométricas dos desenhos, que são eles: o comando Move, utilizado para movimentar um objeto de um ponto a outro; o comando Copy, utilizado para copiar um elemento; o comando Stretch, utilizado para esticar algum elemento; o Rotate, ele vai rotacionar em um determinado grau, 45 graus, 90 graus. O Mirror serve para criar peças espelhadas de algum objeto, utilizando algum plano específico. Caso eu queira criar um ambiente, uma figura perfeitamente simétrica, o que é que eu tenho que fazer? Posso criar apenas a metade, utilizar o comando Mirror, que ele já espelha a segunda metade, agilizando assim também o trabalho na construção desses desenhos. Há também a ferramenta Scale, a ferramenta de escala. Então, eu posso aumentar ou diminuir um desenho utilizando um fator de proporção, um fator de escalonamento. Ou para mais, uma ampliação, ou para menos, uma redução, utilizando as mesmas propriedades, as mesmas proporções do desenho original. O comando Trim, ele serve para cortar linhas ou círculos, né, alguns elementos. O Fillet, ele já arredonda ou corta alguns cantos, interseção de linhas. O Array, utilizado para criar conjuntos ou matrizes de elementos, geralmente muito utilizado em janelas, por exemplo, em prédios. Desenha apenas uma única janela, utiliza o Array, que ele já cria todas as janelas, né, acelerando bastante o processo. O comando Erase, que serve para apagar um elemento. O Explode, ele já pega uma entidade e divide em primitivas básicas, por exemplo, um quadrado. Posso dividir em 4 linhas, que são suas arestas. E o comando Offset, que serve para criar uma cópia um pouco deslocada, né? Tem aplicações também específicas para isso. Um exemplo disso são paredes em projetos arquitetônicos. Desenha apenas uma linha, aplica um offset correspondente à espessura dessa parede, em 15 centímetros. Então, o comando Offset pode ser utilizado para essa aplicação. As camadas de trabalho, ou layers. As camadas de trabalho têm como função dividir os desenhos em níveis, associando assim suas propriedades. É possível congelar layers, proteger contra a edição, além de torná-las invisíveis, deixando o workspace mais limpo. Então, podemos associar vários elementos que possuem propriedades semelhantes em um único layer, e assim desabilitá-los para poder evitar com que seja feita a edição sobre eles, ou então eles estão atrapalhando o desenho, tornando o desenho muito poluído. Então, dá para dividir e agrupar um desenho em várias layers diferentes. Um exemplo que pode ser utilizado num projeto elétrico, pode-se utilizar uma layer para os eletrodutos, outra layer para a tomada, outra layer para as lâmpadas. Assim, caso a gente não esteja trabalhando com algum desses elementos, basta apenas selecionar a layer específica e desabilitar.
Assim deixa o desenho muito mais limpo e fácil para se trabalhar. Através do comando Layer, é possível definir níveis diferentes de trabalho, que são camadas transparentes e superpostas de um desenho. É possível também determinar a cor, o tipo de linha e visibilidade de cada camada, tornando visível ou invisível. Observações. Não existe um limite de quantidade de layers para um desenho. Então pode-se utilizar um grande número para poder agrupar melhor cada parte de desenho, para facilitar assim também o trabalho do projetista. O nome do layer ele pode ter até 31 caracteres. Na opção Off, os layers não aparecem no monitor, mas são levados em consideração pelo AutoCAD em qualquer comando de regeneração. Apesar de não estar visíveis, eles ainda estão lá, podendo ser regenerados. Os comandos de controle de imagem. Temos o comando Zoom e o comando Pan. O AutoCAD conta com diversos recursos de controle de imagem. O Zoom, tipo Display, ele permite ampliar ou reduzir o tamanho aparente dos objetos, pelo aumento ou redução do campo de visão, sem alterá-los fisicamente. No caso de desenhos com muitos detalhes, utiliza-se o Zoom Display para poder visualizar melhor um detalhe que está muito pequeno na ampliação atual. Caso utilize uma visão mais geral, podemos usar o Zoom Display para poder ter uma visão geral de todo o desenho. O Zoom Scale possibilita o aumento ou diminuição da tela de desenho atual numa determinada escala. Então já utiliza uma informação de escala para poder aplicar esse zoom sobre o desenho. O Zoom All, ele mostra toda a tela, as dimensões definidas pelo limite atual, se não houver nenhuma entidade desenhada fora da área limite definido. Ou seja, se há vários desenhos espalhados em partes que não estão sendo visualizados no momento, ao aplicar o Zoom All, pode-se ter a noção de todos os desenhos que estão posicionados no espaço de trabalho. Então assim tem uma visão geral do projeto. O Zoom Center, ele transporta determinado ponto para o ponto central da tela, com ou sem modificação na escala de visualização. Então ele localiza o ponto central de todo o desenho e coloca exatamente no centro da tela para que o desenhista possa visualizar essas informações. O comando Pan, ele permite modificar um desenho na tela gráfica sem que sua escala seja alterada. Então, ao selecionar esse comando, o mouse ele muda para o formato de uma mão e ao clicar pode-se segurar nesse espaço de trabalho e mover para as 4 direções, né? Para cima, para baixo, esquerda e direita, para localizar alguma informação ou algum ponto de interesse do projetista. Os tipos de linha. No AutoCAD, o tipo de linha é uma propriedade visual atribuída aos objetos geométricos. Então, os tipos de linha eles podem ser um padrão de traços, pontos, texto e símbolos, ou ininterruptos e contínuos. Na apresentação, temos 3 tipos de linhas diferentes. No primeiro ponto, temos uma linha que a determinadas distâncias aparecem pontos, bolinhas vazadas. Também temos linhas tipo linha, ponto, traço, ponto, traço, ponto. E a outra forma, em forma de zigue-zague. Então tem alguns projetos que utilizam essa forma diferente para indicar uma determinada situação. Um exemplo que eu posso citar, os projetos elétricos, por exemplo, para indicar que um eletroduto passa pelo piso, pode-se utilizar uma linha tracejada, um eletroduto que passa pelo teto, pelo forro, uma linha contínua. Então assim fica mais fácil entender uma situação num projeto, quando ele for executado na vida real. Essas configurações elas podem ser acessadas no seguinte menu. Então tem um menu próximo de linha que pode-se acessar esses padrões, esses tipos de linha diferentes. É possível carregar os tipos já pré-existentes na biblioteca do AutoCAD, como acrescentar novos padrões de linha através do menu de edição. Então, caso o projetista deseje utilizar mais linhas que estão disponíveis, pode-se acrescentar também através de arquivo de configuração linhas personalizadas, né? As duas formas são perfeitamente possíveis. Quanto aos tipos de linha, uma linha contínua, ela exibe os objetos em um padrão sólido e não partido. Então temos uma linha que ela é totalmente preenchida. O que podemos alterar nessa linha? A espessura da linha. Pode ser uma linha mais espessa ou uma linha mais fina, podendo indicar uma parede ou então apenas uma divisória, mais fina, né? Linha por camada. Ela já exibe os objetos com o tipo de linha atribuído à camada atual. Então, ao selecionar essa linha, todos os objetos que estão na camada selecionada já vão receber esse atributo dessa linha que foi definida no menu de tipos de linha. O tipo de linha definido, ele exibe objetos com esse tipo de linha independente da camada atual. Então, se deseja saber quais são os objetos que possuem linha tracejada ou linha pontilhada, selecione-se o tipo de linha definido e o AutoCAD irá mostrar todos esses objetos.
ou linha por bloco, onde os objetos são exibidos como tipo de linha contínua, até que os objetos sejam agrupados em uma definição de bloco. Quando o bloco é inserido no desenho, ele exibe o tipo da linha atual para os objetos em questão. Então, temos esses 4 tipos de linha que podem ser utilizados para melhorar a precisão e também o entendimento do projeto a se utilizar. Então, pessoal, nessa aula, conhecemos os comandos de edição, são os comandos de modificação do desenho, como rotação, comandos de apagar, comandos de mover, copiar e outros, além do recurso de camada, que são as layers, que permite organizar melhor o desenho em vários níveis superpostos, facilitando também a edição e também a modificação posterior do projeto. Compreendemos também o controle de imagem, que são utilizadas as ferramentas de zoom para ampliação e redução de zoom da imagem, e também a ferramenta Pan, utilizada para poder localizar algum ponto específico no projeto. Então, podemos segurar o desenho, utilizando a mãozinha lá da ferramenta, e mover para qualquer uma das direções, para poder localizar uma informação em específico. Além dos tipos de linha, vimos linhas pontilhadas, linhas contínuas, dentre outras, que são utilizadas também para melhorar o entendimento e a visualização do projeto. Segue as nossas referências, pessoal. Então, na próxima aula, daremos continuidade a esse assunto e bons estudos.